Quero convidá-los para juntos abrirmos nossas Bíblias no livro de 1 a Pedro. Nós leremos no capítulo 1, dos versos 13 até versículo de número 21. 1 a Pedro, capítulo de número 1, do verso 13 até o verso de número 21. Vamos aguardar enquanto nossos irmãos abrem as suas Bíblias e também assim podemos acompanhar durante a exposição no texto da palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 até 21. Vamos ler esse texto da palavra do Senhor. Nos acompanhem também aqueles que estão aí nos seus lares, acompanhando através da transmissão. Diz assim a palavra de Deus: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Vamos orar ao Senhor uma vez mais e suplicar a Ele que nos dê compreensão do texto da palavra do Senhor. Oremos, irmãos. Bendito Deus, Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor uma vez mais, ó Deus, pela abertura da Tua palavra, por compreender, ó Deus, que é o Senhor que fala conosco através dela, que ela por si só já é suficiente para nos trazer a compreensão da Tua vontade, de nos orientar no caminho que o Senhor deseja que vivamos. Mas quando temos o privilégio de gastar tempo estudando a Tua palavra, que esse seja em nossos corações, na nossa caminhada, o tempo mais valioso, mais oportuno, em que dedicamos toda a nossa atenção, reconhecendo que estar ao lado do Senhor é o que há de mais precioso na nossa caminhada, em toda a nossa vida. Por isso, ó Deus, que os nossos corações e a nossa atenção esteja integralmente voltada à palavra do Senhor. E que o Teu Espírito Santo nos capacite a olhar para ela, compreendê-la e também vivê-la e experimentá-la em toda a nossa caminhada. Nós oramos ao Senhor, clamando no nome de Cristo Jesus. Amém. Talvez alguns dos irmãos se lembrem de um episódio, lá por volta de 2014, que aconteceu na sociedade brasileira, lá mais voltada para a região do Nordeste. Foi a greve dos PMs. Foi um movimento que acometeu a categoria ali naquele estado, em que eles reivindicavam melhorias salariais. E essa greve foi marcada por um momento de muita turbulência dentro do estado, justamente porque, aos poucos, os policiais foram se retirando das ruas, e com a retirada dos policiais também veio associado a violência. Acho que algo até, de uma certa maneira, muito esperado pela sociedade, uma vez que proporcionou liberdade de agir aos malfeitores. Mas o episódio que mais me chocou, na ocasião em particular, e certamente muitos do nosso país, não foi o fato dos malfeitores
fazerem aquilo que de fato fazem, na sua conduta e na sua forma de viver, que é o assalto, que é a agressão e coisas semelhantes a essas. Mas justamente porque alguns episódios marcaram a trajetória daquela greve, que foram os saques realizados em muitas redes grandes de supermercado e de loja de vendas de eletrodomésticos. E as câmeras, por diversas vezes, flagraram, não malfeitores, mas pessoas comuns, cidadãos trabalhadores, pessoas com a renda e que, aproveitando-se da situação de um arrombamento de uma loja, carregavam televisões, eletrodomésticos e coisas que julgavam assim serem importantes na sua casa. Algumas dessas pessoas, inclusive, foram inquiridas por muitos telejornais, onde foram buscados para tentar compreender por que agiam dessa maneira. E uma coisa importante, queridos, na nossa compreensão, enquanto experimentamos esse tempo aqui na Terra de caminhada, é de reconhecer que a nossa conduta, a nossa maneira de falar, de agir, a forma como nós expressamos a nossa conduta na sociedade, diz muito respeito de quem nós somos, quais valores morais nós carregamos, o que de fato é importante, como nós nos conduzimos em termos de sociedade. A nossa prática diz de quem nós somos. E, de uma forma muito especial, isso é importante para o cristão. Porque nós, queridos, mais ainda do que qualquer cidadão dentro da sociedade, nós não apenas carregamos o nosso nome, mas também carregamos conosco o nome de Cristo. E a expressão da nossa conduta revela não somente quem nós somos, mas também comunica o nosso Senhor e Salvador, aquele que nos deu uma nova vida e que deseja que nós também vivamos de semelhança ou à altura daquele quem nos chamou. Por isso, compreendendo a importância da conduta do verdadeiro cristão, gostaria de, junto com os irmãos, pensar um pouco sobre esse tema nessa noite, olhando para aquilo que o apóstolo Pedro traz como orientação à sua igreja e também a nós, no tempo presente. A conduta do verdadeiro cristão. Para nós entendermos um pouquinho o que o apóstolo Pedro está tratando aqui com a igreja, é necessário que nós venhamos a compreender algumas das dificuldades que aquela igreja estava passando e que levou Pedro a escrever a cada um dos seus leitores. Se você observar, em primeiro lugar, é importante que nós entendamos que Pedro está fazendo aqui o uso de uma escrita, uma carta que ela tem uma amplitude um pouco maior. Não era uma igreja específica, não era uma cidade em particular, mas é um povo de Deus que passava por dificuldades, problemas em algumas cidades. Verso de número 1, mantenha a sua Bíblia aberta para a gente estar recorrendo ao texto da palavra do Senhor, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros na dispersão no Ponto, Galácia, Capadócio, Ásia e Bitínia, eleitos, segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito. E, completando aqui, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro ele usa essa escrita aqui para chegar ao coração de diversos cristãos que estavam espalhados. Alguns destes judeus que haviam sido perseguidos e também já não estavam mais em suas cidades natais, agora estavam em outras cidades e que precisavam nessas cidades continuar a produzir o testemunho da fé cristã, continuar a honrar e glorificar o nome do Senhor e também aos novos cristãos. É interessante você notar que ao longo da carta, muito embora ele use termos comuns aos judeus, mas ele também fala aqueles que não são judeus. Por isso, quando lemos no nosso texto em particular, lá no versículo de número 18 e 19, ele diz daqueles pais que legaram uma vida vazia, aqueles que estavam ali agora dentro da igreja, eles não tinham hábitos, costumes cristãos, não receberam isso da sua família, mas que por causa agora dessa nova vida cristã, também sofriam as dificuldades próprias do povo cristão. E o apóstolo Pedro vai falar um pouquinho sobre essas dificuldades ao longo da carta. Versículo de número 6, ainda, no capítulo de número 1, ele diz assim: Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, serais
sejais contristados por várias provações. Se você avança, capítulo 2, versículo 1 e também no verso 18, não vou ler para nós estendermos aqui muito, você pode fazer a leitura aí na sua Bíblia enquanto nos acompanha, mas diz que os cristãos, eles eram alvos de diversas dificuldades. Alguns maldiziam por causa de seguirem a um Cristo que foi morto e crucificado. Alguns eram perseguidos por causa de uma conduta que tentava levar moralidade na sua maneira de agir. E outros, até mesmo eram perseguidos pelo próprio povo judeu, por expressarem uma fé que reconhecia Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. De forma que o apóstolo Pedro, recorrendo a todas essas situações, ele escreve aos cristãos para animá-los, para fazer com que eles compreendam algo extremamente importante na nossa carreira cristã nesse tempo, de reconhecer que esse tempo é um tempo de peregrinação, um tempo onde comumente passaremos por adversidades, por problemas, mas que esses problemas, que essas adversidades, que o contato nosso com pessoas que não são cristãs e que não comungam da mesma forma de viver de cada um de nós, não deve fazer com que não tenhamos um comportamento que honra a Deus. Não podemos nos amoldar à maneira do mundo de viver, mas temos uma conduta deixada pelo próprio Cristo. E essa conduta deve fazer parte da vida cristã. E aí, apóstolo Pedro, no texto que nós lemos, vai dedicar um tempo a expressar como deve ser a conduta de cada um de nós cristãos, como devemos nortear o nosso coração, nossa fala, nossa forma de viver para honrar a esse mesmo Deus que nos chama. A primeira lição que nós podemos tirar aqui, olhando para o nosso texto, é que a conduta do verdadeiro cristão, ela é manifesta por uma mente preparada para a volta de Cristo. A conduta do verdadeiro cristão é marcada por uma mente preparada para a volta de Cristo. Versículo de número 13, diz assim, o apóstolo Pedro exorta a igreja e diz, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro aqui usa pelo menos 2 exemplos muito comuns aos cidadãos daquela época. Talvez nem tanto para nós, né? Mas os orientais, eles gostam e usam roupas bastante abundantes, né? A roupa deles é grande, ela vai até os pés, também tem uma função de proteção do calor, mas é uma roupa que para algumas atividades não é tão oportuna. Não é tão fácil você se locomover, ir a uma corrida ou ir a algum esforço físico com o uso daquelas roupas. Então, quando eles tinham que se dedicar a alguma atividade que requeria isso deles, eles levantavam um pouco suas roupas, se preparavam melhor e amarravam essas roupas para que essa atividade possa ser executada da forma correta. Ou seja, eles se preparavam para situações adversas e que exigia deles um pouco mais de dedicação. O que o apóstolo Pedro está buscando nos incentivar aqui, queridos, nessa primeira parte, nesse primeiro exemplo que ele deixa para cada um de nós, é que eu e você precisamos preparar a nossa mente para os momentos de dificuldade que certamente passaremos por essa caminhada na terra. Talvez um dos grandes enganos do povo cristão é de imaginar que ao estarmos agora ligados ao Senhor, teremos tempo de facilidade. Eu lembro, quando jovem, a gente tinha algumas camisetas que eram vendidas com frases que falavam sobre Cristo, algumas boas, outras nem tanto. Mas eu lembro de uma que dizia assim, sou filho do dono do mundo. Aí punha reticências, Aí você entende como você quiser, mas é justamente por ser filho do dono do mundo, eu posso fazer o que eu quiser no mundo. Pelo menos assim, é a compreensão de alguns com relação agora à nova posição que ocupam com relação ao Senhor. Por sermos filhos, queridos, muitos de nós imaginamos que esse tempo aqui na terra será tempo de facilidade, será tempo de abundância, será tempo de gozo. Mas a palavra do Senhor e o próprio Cristo tratou de nos exortar ao longo da sua caminhada que esse tempo é um tempo de dificuldades, um tempo de provações, um tempo onde nós nos preparamos para aquilo que haverá de ser o tempo de gozo. Mas nossa mente deve estar, de fato, preparada e reconhecer
que passaremos, sim, por dificuldades. É isso que o apóstolo Pedro está nos dizendo aqui. Ele chega a usar uma palavra, versículo de número 17, para nos exortar a compreender que esse tempo aqui é um tempo de peregrinação. O que significa isso? Um tempo de passagem. Esse tempo do cristão, aqui na terra, é um tempo onde nós passamos. Alguns, certamente, com um pouco mais de facilidade, mas em cada situação, em cada lugar, em cada país, nós temos os nossos próprios problemas. E é preciso que o cristão esteja preparado para identificar e viver de acordo com essas situações. Segundo o exemplo que ele nos deixa aqui, ele diz assim, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos virá na revelação de Jesus Cristo. A sobriedade ou a clareza muito própria, aqueles que, aqui podemos fazer uma alusão, não ingerem a bebida alcoólica. Né? Quem já ingeriu em demasia alguma bebida alcoólica sabe que ela faz atrapalhar um pouco a nossa percepção das coisas. Né? Não é incomum você ver uma pessoa que ingeriu demais bebida alcoólica e ele vai pegar alguma coisa e derruba, ou ele tropeça nos próprios pés, e ele não tem clareza sobre aquilo que ele está fazendo. E é justamente isso que o apóstolo Pedro está nos convidando a estarmos aqui preparados para ter clareza diante do lugar onde estamos e diante da situação em que nós vivemos. Porque esse que é o momento que nós vivemos aqui, queridos, é o momento que, de fato, nós haveremos de passar por dificuldades e o cristão precisa estar preparado para elas. De vez em quando eu vejo o pessoal falando assim, olha, está difícil porque a sociedade agora começou a perseguir os cristãos e vão contra aquilo que nós cremos. Mas é isso que nós esperamos, queridos. De fato, é verdade, muitos daqueles que não creem no Evangelho haverão de nos perseguir, haverão de ser contrários à forma de vida que Deus separou para que nós vivamos, porque são contrários ao próprio Cristo. E o cristão deve estar com a sua mente preparada para reconhecer essas coisas, mas não só para reconhecer, mas também para combatê-las. A nossa mente, queridos, ela precisa estar de uma tal maneira convicta de que o que nos aguarda é o Senhor, que estamos dispostos a viver esse tempo aqui na terra, combatendo as coisas que não nos aproximam do Senhor. Por isso, os nossos olhos estão inteiramente na graça. A gente não pode olhar para essa terra imaginando que é aqui que será o nosso gozo. O nosso gozo é com o Pai Celestial. Aqui temos alguns benefícios e Deus nos tem coberto deles, mas inteiramente teremos a graça no Senhor. Passamos recentemente pelas Olimpíadas, né? Eu acho interessante porque eu já sou adulto e lá em casa eu tenho a criança, né? Aí de vez em quando as crianças assistem a algum esporte olímpico ou veem algum atleta. E a criança, ela é assim, espontânea, né? Meu menino, por exemplo, se ele assistir uma partida de basquete e ganhar uma bola, no outro dia ele já acha que ele é o melhor jogador de basquete do mundo, né? E eu acho até interessante, porque se ele tem a bola e os colegas não têm, ele até ensina os colegas. É assim, né? Jogou um dia, né? Mas já ensina. É assim, arremessa assim, faz desse jeito e etc e tal. E nós até nos imaginamos como aqueles que já são competidores profissionais. Mas quem acompanha a trajetória de um atleta, e quem sabe o que ele persegue, reconhece uma vida de dedicação que eles precisam ter. Aqueles que são atletas profissionais, queridos, por vezes eles gastam a sua juventude, gastam o tempo que poderiam sair, realizar coisas que os agradam, ter festividades, comerem o que gostam, mas se dedicar a um objetivo, que às vezes é uma medalha, que às vezes é uma vitória, que às vezes é apenas poder competir em uma grande competição. Não é à toa que depois que os jogadores de futebol param de jogar, eles engordam, né? Porque aí se dedicam à comida. Porque tiveram um tempo de muita provação enquanto se preparavam para o seu objetivo. Uma pessoa que almeja uma carreira de juiz, queridos, por vezes ele precisa dedicar uma vida toda aos estudos, gastando tempo, se esforçando, deixando de ter um tempo mais atrativo com o lazer, mas se preparando. E nós cristãos, queridos, da mesma medida precisamos compreender que se nós queremos viver uma vida que agrada ao Senhor, se nós queremos ter uma mente que compreende o tempo presente, nós devemos almejar as coisas lá do alto, reconhecendo que esse tempo é um tempo passageiro.
E que o nosso esforço aqui, queridos, ele tem um valor para toda a eternidade, quando estaremos com o Senhor. E a nossa mente deve ter clareza a esse respeito. Tiago, quando escreve à igreja, ele diz: tende por gratidão o passar por várias provações, sabendo que o fim das mesmas produz em nossos corações perseverança. Ou usando a palavra hoje, né, que o pessoal gosta, resiliência, capacidade de persistir diante das adversidades. Segunda lição que o texto nos aponta, queridos, é que uma conduta do verdadeiro cristão, ela é manifesta por um comportamento como o de Cristo. Um comportamento à semelhança e ao exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo. Verso de número 14, diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. É interessante, queridos, nós notarmos aqui que o apóstolo Pedro também exorta a igreja que venhamos a compreender que o cristão tem uma responsabilidade muito grande na sua conduta com a sociedade. Nós somos cristãos não apenas nas nossas convicções, mas também na prática, na experiência que nós temos com a nossa cultura e com as pessoas que nos cercam. E por isso mesmo, ele exorta aquela igreja, lembrando a eles que agora eles são filhos da obediência, filhos de Deus Pai. Se você reporta um pouquinho antes, seu texto aí, na palavra do Senhor, ele vai dizer isso lá no começo, versículo de número 3, capítulo de número 1. Ele diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Se há uma coisa, queridos, que o cristão precisa compreender muito bem é que nós nascemos de novo. Nascemos de novo, agora comprados no sangue de Cristo, agora como filhos do nosso Senhor, Deus e Pai, e que por isso mesmo, com essa nova natureza que temos, devemos abandonar as coisas que tinham a ver com a nossa velha natureza. O convite da palavra do Senhor é para um novo procedimento, é para uma forma de vida que agrada ao Senhor. O apóstolo Pedro chega aqui a evocar aqueles irmãos a compreensão de que aquele tempo que eles viviam antes era um tempo de ignorância, justamente porque não compreendiam a forma de viver que agradavam a Deus, mas agora o compreendem. E por isso devem viver de mesma dignidade como Cristo viveu. Capítulo 4, um pouco mais adiante, ele vai justamente dizer sobre essa maneira de viver do cristão. Verso de número 2 do capítulo 4 diz assim: para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Era isso que cercava a vida daqueles que não compreendiam a vontade do Senhor. E não deve ser isso que cerca a vida do cristão que agora compreende a vontade de Deus. O chamado do Senhor é para termos uma vida diferente, como de fato Cristo viveu uma vida diferente na sociedade. Não fazendo acepção de pessoas, mas andando e caminhando com todos, mas com uma conduta diferente daqueles que estavam na sociedade. Uma conduta que apontava para os valores de Deus. Uma conduta, queridos, que de fato reconhecia quem era o Senhor. Uma conduta que apontava para o Senhor e Consumador das nossas vidas, o próprio Cristo. O comportamento do cristão, ele deve ser a semelhança do comportamento de Cristo. E isso, queridos, nós precisamos nos dedicar em fazer, para que as pessoas, ao olharem para nós, possam e vejam através de nós a imagem de Cristo. Justamente que o apóstolo Paulo também ensinou à igreja. Ele disse que nós devemos imitá-lo, como também ele procurou na sua caminhada cristã
imitar a Cristo. Eu fiz uma viagem, há um tempo atrás, pelo meu trabalho secular, e eu achei interessante porque juntaram algumas pessoas de diversas áreas da empresa, pessoas inclusive que eu não conhecia, e a gente se retirou para uma viagem em São Paulo. E é muito comum, né, nessas viagens que fazemos para outras cidades, a gente tem um tempo de trabalho, que vai do período matutino e período noturno. Eu viajo há muitos anos e temos pessoas diversas, né, dentro da viagem, alguns cristãos, outros não. E os meus colegas de trabalho, sempre que encerrava o expediente, eles iam jantar, e do jantar eles já aproveitavam para poder beber, exceder um pouquinho, né, a bebida. O tema nosso não é esse, né, mas eles excediam um pouco a bebida, e depois da bebida eles saíam para outro lugar. De maneira que, já conhecendo essa conduta daqueles que não têm um procedimento de conformidade com a palavra do Senhor, eu ia, né, ficava até o jantar, depois ia embora. A empresa dava carro, quando não dava a gente ia de táxi, e isso era algo muito comum. E nessa viagem em particular me chamou a atenção porque do grupo eu conhecia apenas uma pessoa, aí eu ficava, jantava, todo jantar eles ofereciam a bebida alcoólica, como eu já disse, né, esse não é meu tema, e aí eu já não aceitava até porque eu já sabia que as provocações viriam, não era da nossa conduta eu fazê-lo. E aí depois eles falavam, vamos para tal lugar, e eu também não ia, eu ia embora para casa porque eu não sabia para onde eles iam. E assim agimos de uma forma mais precavida em relação à conduta daqueles que, por vezes, não conhecem a Cristo e nem tampouco seguem o nosso caminho. Mas o pessoal todo foi. Todo mundo foi em todas as programações e se excederam e as coisas passam dos limites nesse lugar. Muitos desses que estavam lá conosco, à exceção de uma pessoa, eram casados. E aí a gente foi e compartilhou lá de 7 dias. E passou, foi embora. Uns meses depois eu fui visitar uma igreja, inclusive presbiteriana nossa. E aí chegou lá, coincidentemente, eu encontrei um rapaz que viajou comigo, que foi em todas as festividades que o pessoal fez depois do horário do expediente. Aí o pessoal tinha me convidado para pregar. Falou, pastor, como é que o senhor está? Aí eu olhei e ele ficou branquinho, porque ele ainda era diácono. Aí eu falei, irmão, a paz do Senhor, E seguimos para a pregação. Mas eu fiquei constrangido pelo constrangimento dele. Não, queridos, pelo fato de que ele tinha se excedido, mas porque ele o fez imaginando que ninguém o veria. E esse não é o nosso problema, queridos. De fato não é. A conduta do cristão, e é isso que Pedro está exortando aqui justamente a igreja, ela deve ser a mesma. Aos olhos daqueles que são da fé, naquele momento que nós estamos aqui como igreja e nos comportamos como tal, mas quando nós saímos daqui também, porque carregamos o nome e a honra de Cristo. Porque, queridos, ao sairmos daqui, também o Senhor é testemunhado através dos nossos atos. E precisamos ser zelosos com esses, não nos amoldando às paixões que tínhamos antes, e que sabemos que são vazias, que não alegram a nossa alma, que não trazem edificação, mas reconhecendo, queridos, que precisamos ter uma vida diferente, e que essa vida há de nos trazer prazer, e que ainda que ela seja, em alguns momentos, difícil, como de fato ela é, e o apóstolo Pedro aqui reconhece, mas compreendendo que ela nos levará finalmente à nossa vitória que está no Senhor. Isso nos leva a uma terceira e uma última lição do nosso texto, que a conduta do verdadeiro cristão, ela é promovida pelos méritos que não são nossos, mas são os méritos de Cristo. Nossos méritos estão na obra de Cristo. Guarde isso no seu coração. Nossos méritos estão na obra do Senhor. Verso de número 17. Diz assim, ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis que fostes resgatados dos procedimentos que vossos pais legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Finalmente, o apóstolo Pedro, ele trata de recordar ao coração daquela igreja que eles estavam ali naquela posição de salvos, de igreja do Senhor, e que eles estavam agora gozando dessa salvação, mas não era pelos méritos deles, não era pelo que eles haviam feito, não era pelo que eles possuíam, não tinha a ver com as suas riquezas, seus bens, não tinha a ver com a herança dos seus pais, muito pelo contrário.
Tudo que eles tinham vinha da obra de Cristo Jesus. Uma vida sem pecado, uma vida de santidade, não vem pela nossa obra e a nossa conduta, mas vem pela obra de Cristo. Foi Ele que viveu uma vida sem pecado, foi Ele que viveu uma vida sem mácula, e somos santos porque Ele é santo. A nossa salvação não vem pelo nosso esforço, pela nossa conquista, mas o que nós lemos aqui, versículo 19 e também verso 20, é que a nossa salvação vem pelo sangue de Cristo, que foi morto, que foi ressurreto, e através dessa morte e ressurreição, nós agora gozamos do privilégio de sermos chamados a uma viva fé e esperança, mas na obra de Cristo, no mérito dele, no reconhecimento de que Ele fez tudo por nós, e por isso a Ele devolvemos toda a honra e toda a glória. Queridos, quando nós estamos exercendo a nossa fé cristã na sociedade onde nós estamos, carregamos conosco também o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É no mérito dele que nós vivemos como cristãos. E talvez esse seja o alvo mais importante da vida do cristão, de reconhecer a grandeza do nome que nós carregamos. Fazendo um exemplo aqui que, de uma certa maneira, é até bastante pobre, quando comparado à grandeza do que o Senhor faz e o nome em que nós carregamos. Mas vou usá-lo para nós compreendermos a proposta de Pedro aqui no texto. Eu lembro quando eu fiz meus 18 anos, comecei a trabalhar de uma forma remunerada, assim, pela CLT, né, e eu precisei abrir a minha conta corrente. E fui procurar um banco, e um banco que era conhecido na época era o Banco do Brasil. Me chamou a atenção, né, quando eu fui lá no Banco do Brasil, porque as pessoas que me atenderam lá, elas não falavam de si mesmas, mas elas falavam do banco. Falaram, olha, você está chegando aqui num banco, que é um banco grande, que é um banco conhecido, que é um banco que vai cuidar bem da sua conta, que vai te oferecer bons produtos e que você vai ter segurança. E já me empurraram um cheque, né, com algum limite. Você pode confiar, porque é o limite que o banco está te dando. E institucionalmente, quando se falava no nome do banco, como até hoje, é um banco que exerce respeito pelo mérito que ele tem de uma longa caminhada e de um zelo e compromisso com a tarefa que eles executam. De tal forma que ele carrega essa importância. Mas é interessante, quem atende a gente é os funcionários. Você não é atendido por uma insígnia, não é? Quem atende são as pessoas. E aí eu te garanto, né, se você for lá no Banco do Brasil e o funcionário for ruim, e ele te atender mal, você sai de lá e vai para outro banco. Porque embora o nome seja valioso, a pessoa que te atende e que cumpre a tarefa de apresentar o banco, é uma pessoa que carrega essas informações, que se não for transmitido da forma correta, não vai levar a importância e a grandeza daquele nome. De uma forma analógica, que nós podemos dizer a respeito do Senhor, Deus é todo-poderoso, não haverá nada que eu e você faremos que manchará o nome de Deus. Ele é o grande eu sou. Foi assim que ele se apresentou a Moisés. Deus, ele é acima de todos. Deus, ele está ao longo de todo o tempo estampando a sua soberania. Mas ele confiou a nós aquela tarefa que os anjos anelam para escrutar, que é levar o nome do Senhor. E, queridos, nós carregamos esse mérito que é o mérito de Cristo, por isso essa tarefa ela é grandiosa, ela é importante, ela é necessária, e a nossa conduta deve honrar ao Senhor que carrega esse mérito. E de uma certa maneira, queridos, muitas vezes nós, pela maneira como nós agimos, não levamos adiante a importância da obra de Cristo Jesus, pois não estampamos essa mesma conduta e não levamos adiante este mérito. Por isso, concluindo o nosso estudo aqui nessa noite, há algo importante, queridos, que nós devemos tirar do texto e das palavras de Pedro, que serviram para aquela igreja que serve para nós hoje. A nossa conduta como cristão, ela é importante para ao longo de toda a nossa caminhada. Talvez o tempo presente, queridos, seja um tempo extremamente difícil, porque é um tempo, queridos, onde nós temos tido uma grande dificuldade de associar a fé cristã com a conduta cristã.
Porque o nosso tempo presente, e especialmente o Ocidente, consegue separar essas coisas. Consegue nos ensinar que podemos crer em algo, mas não necessariamente viver essa coisa a qual nós cremos. E isso tem trazido uma grande dificuldade à forma de viver do cristão, que não tem honrado ao seu Senhor, que não tem o glorificado através da sua conduta. Mas não deve ser assim, porque não é assim que o Senhor deseja para a sua igreja. Antes, queridos, o verdadeiro cristão ele deve ter uma mente preparada para esse mundo, ele deve ter um comportamento que honra o seu Senhor, e ele deve reconhecer o mérito daquele a quem nós servimos. Eu quero tirar pelo menos 3 aplicações aqui que julgo eu ser bem importantes para nós. Primeiro, como tem sido a nossa mente com relação aos desafios que temos no nosso mundo. Quando eu estudava esse texto, eu achei interessante porque o apóstolo Pedro, ele faz menção aqui da herança que nós recebemos dos nossos pais, né? Ele diz que alguns daquela igreja haviam recebido uma herança que era vazia, que não compunha a fé e nem os valores de Deus para a sua vida, que precisavam abandonar essa herança e agora absorver uma nova herança, uma herança que tinha a ver com Cristo. E é interessante que ele diz que agora eles devem viver como seu Pai, que é o Senhor, sendo santo, como Ele é santo. Mas a nossa sociedade tem tido uma grande dificuldade, queridos, porque se tem uma coisa que nós aprendemos é que os nossos filhos não precisam imitar os pais. E esse tem sido um grande erro de muitas famílias, inclusive famílias cristãs. Porque dentro da nossa casa, queridos, os nossos filhos precisam olhar para nós como grande exemplo que devem seguir. A nossa casa, queridos, deve estar sendo preparada para ensinar a Cristo, para viver a Cristo e para transmitir aos nossos filhos. Eles terão uma responsabilidade no tempo adulto. Mas enquanto ainda estão na fase de aprendizado, somos nós que somos responsáveis por transmitir a fé. É em nós que eles devem se inspirar. Somos os responsáveis por cuidar e zelar dessa vida e preparar a mente deles para os desafios do tempo presente. Como nós temos preparado nossos filhos, como nós temos nos preparado para os desafios do tempo presente. Esse é algo que me incomoda, queridos, todos os dias dentro de casa, porque tenho 3 filhos. E de vez em quando eu sento com a Núbia e a gente bebe uma garrafa de café, né? Pensando nas coisas da vida. De vez em quando ele esquenta mais uma. Porque eu fico preocupado, queridos, quando eu olho para um celular, quando eu olho para um programa de televisão, quando eu penso aonde o meu filho vai estudar, porque hoje ele estuda numa escola cristã, eu posso ainda fazer uso desse estudo, que tem uma identidade, mas há algum tempo pode ser que ele não estude lá, ele estude em uma escola comum. E o meu coração se enche dessa preocupação, porque eu quero que eles vejam, acessem, tenham conteúdos que falem a respeito da minha fé. A fé que eu compreendo que é a verdadeira fé, que transmite a Cristo, que transmite os valores da palavra do Senhor. Mas é um desafio. Inclusive para mim, porque de vez em quando eu estou lá, né? Eu navego no celular, né? 10, 20, 30 minutos, aí eu faço, meu Deus do céu, né? Aí o meu menino olha para mim e fala assim, pai, posso? Né? E aí a gente sabe que de vez em quando a gente também extrapola e deixa. Como nós temos preparado a nossa mente para o tempo presente, queridos. Se eu e você não dedicamos tempo na palavra do Senhor, não olhamos para os desafios que nos cercam, e não estamos atentos para aquilo que o mundo tem infundido na vida nossa como igreja, pode ser que sim. Lá na frente a gente tem problemas com a nossa conduta, com a conduta da nossa família e assim por diante. Você tem uma geração que tem sido atacada, queridos, no nosso presente século, são as crianças, porque ao deturpar neles a fé cristã, também haveremos de ter prejuízo nas gerações futuras. Uma segunda aplicação, o nosso comportamento fala sobre nós mesmos e o Deus a quem servimos. Como tem sido o meu e o seu comportamento? Recordando o exemplo lá, né? Eu fiquei chocado quando eu vi o senhor, né, que carregou uma televisão para casa e depois eles conseguiram achar e entrevistaram ele. Ele falou assim, todo mundo estava levando, por que eu não posso levar, né? Aí eu lembro da minha mãe, né? Se todo mundo cair no buraco, você também vai cair? Mas de fato é isso, não é, queridos? O nosso comportamento, ele fala do Deus que nós servimos e precisamos estar atentos com relação a isso.
E é em todas as áreas. É evidente que não conseguiremos elencar aqui, né? Tem muita coisa para ser dita, mas nós temos dito ao longo dos nossos estudos, e certamente você também na sua casa, de como vestimos, do que falamos, de onde andamos, de como nos postamos. Tudo isso, queridos, diz a respeito dos nossos valores, aqueles que nós aprendemos na palavra do Senhor. Finalmente, uma terceira preocupação. Quais são os méritos que nós estampamos atualmente? Hoje nós vivemos em uma sociedade onde nós somos avaliados constantemente pelos nossos méritos. Qual emprego ocupamos, quais salários nós temos, quais lugares nós viajamos, qual estampa, qual marca de roupa você usa, e assim por diante. No tocante a nós cristãos, queridos, que o mérito que as pessoas possam avaliar em cada um de nós seja o mérito de sermos servos fiéis ao Senhor. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.